Visitamos Rapa Nui entre os dias 4 de fevereiro de 2024 e 9 de fevereiro. Para começar, quero destacar algumas informações que acho essenciais. O voo para Rapa Nui parte do Terminal Nacional do Aeroporto de Santiago. Apesar de ser considerado um voo nacional, os trâmites são semelhantes ao de voos internacionais, e o acesso ao embarque ocorre em uma área distinta, mas bem sinalizada no terminal. É importante ressaltar que, embora os brasileiros não precisem de passaporte para entrar no Chile, é recomendável tê-lo para visitar Rapa Nui. Isso porque há diversos documentos obrigatórios para preencher ao entrar na ilha, e apenas com um documento de identidade, como o RG, pode não ser suficiente. O formulário FUI é o documento mais importante para entrar na ilha. Nele, é essencial inserir o nome da hospedagem, que deve estar cadastrada no Sernatur, o Serviço Nacional de Turismo do Chile. É importante destacar que, uma vez preenchido o formulário, não é possível editá-lo. Se houver algum erro, será necessário gerar um novo. Embora não seja obrigatório, é aconselhável ter um comprovante impresso da hospedagem e um comprovante de seguro-saúde em mãos. Para economizar na passagem aérea, sugiro o seguinte: compre separadamente a passagem da sua cidade para Santiago e a passagem de Santiago para Rapa Nui. Por exemplo, nós compramos a passagem de Porto Alegre para Santiago e depois adquirimos a de Santiago para a Ilha de Páscoa pelo site da Latam Chile. Se tivéssemos comprado um voo de Porto Alegre para a Ilha de Páscoa diretamente no site da Latam Brasil, o custo médio seria de cerca de R$7.000. No entanto, compramos a passagem de Porto Alegre para Santiago por aproximadamente R$1.300 e a passagem de Santiago para a Ilha de Páscoa por cerca de R$1.400, totalizando R$2.700 por pessoa, ida e volta. Esse foi o valor que nós pagamos. A única ressalva é que, ao adquirir a passagem de Santiago para a Ilha de Páscoa pela Latam Chile, você não consegue parcelar a compra. Em relação à hospedagem, escolhemos o Hostal Pua Hau Mea. Fomos recebidos no aeroporto com colares de boas-vindas, além de um pequeno tour de apresentação pela cidade. Encontramos esta hospedagem no Airbnb e optamos por fazer a reserva nesta plataforma por um motivo bem importante. Em algumas hospedagens, o pagamento feito presencialmente é em pesos chilenos, o que resulta em um acréscimo de 19% de IVA. Para evitar esse imposto, é necessário efetuar o pagamento em dólares americanos. No entanto, nem todas as hospedagens aceitam moeda estrangeira. No Airbnb, por outro lado, o valor é pago na moeda do país em que você se encontra, proporcionando transparência quanto ao custo total da reserva. Deixarei um link na descrição com mais informações sobre esse imposto IVA. E antes que eu me esqueça, mesmo que você possua um cartão de débito internacional, como o da Nomad ou Wise, não é possível evitar esse imposto, uma vez que algumas hospedagens exigem que o pagamento seja feito com cartão de crédito. Em relação à nossa hospedagem, pagamos um total de R$ 1.754, sem café da manhã. A localização era excelente e a equipe do hostel super simpática. A cozinha estava bem equipada com tudo o que precisávamos. O quarto era confortável e o banheiro em ótimas condições. No entanto, sentimos falta de um ventilador ou ar-condicionado além de sabonete, que tivemos que comprar em um supermercado próximo. Uma dica que gostaria de compartilhar é: compre itens para preparar um café da manhã e lanches rápidos para levar em seus passeios, como barras de cereal em seu país ou em Santiago, no Chile, em vez de comprá-los na ilha, onde os preços costumam ser mais elevados. Além disso, ao voar de Santiago para a ilha,
você tem direito a despachar uma mala sem custo adicional, o que pode ser útil para transportar esses itens. Logo nas primeiras horas na ilha, durante a tarde, fomos a um supermercado próximo à hospedagem para comprar água, sabonete e alguns alimentos para os próximos 2 dias, já que planejávamos fazer alguns passeios e não teríamos pausa para o almoço. Antes de viajar para a ilha, estávamos bastante curiosos em relação às opções disponíveis e também os preços dos produtos. Por isso, a seguir, mostrarei algumas imagens de itens com seus preços para referência. Caso queira conferir, basta pausar o vídeo e verificar o valor indicado nas prateleiras. Se este assunto não for do seu interesse, fique à vontade para pular diretamente para a parte em que falo sobre o primeiro passeio que fizemos. Nos supermercados e restaurantes, o ideal é utilizar um cartão de débito internacional, como os da Nomad e Wise, pois oferecem uma conversão mais favorável do que outras formas de pagamento. Além disso, observamos que os preços na ilha são bastante semelhantes em diferentes estabelecimentos, sejam eles grandes ou pequenos. Portanto, em Rapa Nui, recomendo buscar o supermercado mais próximo da sua hospedagem para fazer as compras. Já estava quase esquecendo. Nos supermercados da ilha, não são fornecidas sacolas plásticas. Por isso, recomendo que leve uma sacola para transportar seus itens até a hospedagem. Elas também podem ser úteis para descartar seu lixo, já que a ilha não possui lixeiras espalhadas pela cidade. Este é, aliás, um tópico importante sobre o qual falarei em outro vídeo. Bom, fique com os preços de mais alguns produtos e logo retorno com mais algumas dicas do que fizemos em nosso primeiro dia na ilha. Kia uri atu au e taku tangi Ai koe karere iho e te manue
pouco depois das 6 da tarde, tínhamos o nosso primeiro passeio na ilha nos aguardando. Os amigos da Adventure Terevaca vieram nos buscar em nosso hostel para uma inesquecível cavalgada até o ponto mais alto de Rapa Nui, o Terevaca, um vulcão inativo localizado na parte norte da ilha. Embora a proposta deste passeio fosse apreciar o pôr do sol, tivemos o azar de o dia estar bastante nublado. No entanto, independentemente do clima, esta foi uma das experiências mais incríveis que tivemos, e eu a recomendo com toda certeza. Pagamos 55 mil pesos por pessoa, e o pagamento foi realizado através de cartão de débito internacional. Deixarei o Instagram e o telefone de contato deles na descrição. Na volta para a cidade, muita chuva. Aliás, este é outro ponto importante a ser destacado. O clima é extremamente instável e pode mudar de uma hora para outra. Se você pretende visitar a ilha, recomendo investir em uma boa jaqueta impermeável. Na primeira noite, jantamos no Aloha Food Trucks, um local com várias opções de jantar. Gastamos cerca de 17 mil pesos chilenos em 2 empanadas e 2 cervejas. Para que o vídeo não fique longo e cansativo, farei a publicação em etapas. Nos próximos vídeos, contarei mais sobre os outros dias da nossa viagem. Tchau e até logo!